Bom dia, boa tarde e boa noite, e bem-vindos a este seminário. Eu serei a moderadora hoje, e meu nome é Livza Reinica, e eu sou uma professora em prática na Universidade de Helsinki, na área de economia e na Finlândia. Logo no início desse ano, eu fui nomeada como uma conselheira especial para a Comissão da União Europeia. Antes disso, eu trabalhei no Banco Mundial. Então, vocês têm um pouco uma ideia da minha formação profissional como moderadora. Este evento vai formalmente lançar o programa Coach do Banco Mundial, que é a nova iniciativa mundial para melhorar os serviços para o desenvolvimento profissional de professores. Então, o Coach é o nosso programa e o nosso enfoque, o que vamos discutir hoje. Os professores sabemos a força motriz mais importante para o aprendizado de alunos, mas muitas vezes não recebem o apoio necessário. Quando apesar de ter clara evidência do que funciona em desenvolvimento profissional, em vários sistemas educacionais, isso não está alinhado ou utiliza essa evidência, ou faz muito pouco para ajudar ou preparar os professores para as salas de aula. Então, portanto, a razão pela qual estamos lançando este programa é, de fato, através de ferramentas pragmáticas e concretas que o coach vai apoiar países e outros parceiros que trabalham nesse desenvolvimento. E o objetivo é cobrir duas lacunas, primeiramente uma na área de prática e evidência e outra entre a elaboração e implementação. Na verdade, é pesquisa e prática. Nós vamos ter aqui esse webinar que durará 90 minutos e que iniciará com considerações iniciais pelo diretor do Banco Mundial da área de educação, e depois a equipe do Banco Mundial que apresentará os recursos disponíveis para os senhores e senhoras. E logo após estas apresentações, eu vou moderar um painel e vamos aí tentar focar em três aspectos neste painel. E temos aqui um painel muito interessante para o dia de hoje. Então, primeiramente, vamos ver o que funcionou em dar esses cursos de desenvolvimento profissional com exemplos concretos de várias partes do mundo. E numa segunda sessão, falaremos rapidamente sobre essas perguntas que vamos dar aos panelistas. Falaremos sobre os principais obstáculos para poder implementar esses programas de desenvolvimento profissional para os professores. E aí, no final, vamos ver como que alguns destes obstáculos podem ser superados. E o que eu gostaria aqui de fazer, primeiramente, eu vou apresentar o painel quando iniciarmos a sessão com os panelistas. Apenas aqui uma questão de logística. Há interpretação simultânea. Sabemos que esse é um grande desafio, iniciar essa reunião com interpretação simultânea, foi a razão pela qual iniciamos um pouquinho atrasados, mas quero dizer aos senhores e senhoras que há, de fato, interpretação simultânea em árabe, francês, espanhol e português. Para ouvir num desses idiomas, por favor, vá à parte inferior da tela. Eu espero que esteja assim, que esteja aparecendo na sua tela Zoom. Clique no ícone globo para escolher o idioma de sua preferência. Caso tenha problema, utilize o chat, por favor. Há uma equipe técnica à disposição para ajudá-lo caso tenha dificuldades.
Agora, eu quero chamar o senhor Jaime Saavedra, responsável pela parte de educação do Banco Mundial, que fará as suas considerações iniciais. Senhor Jaime, por gentileza, com a palavra. Podem me ouvir muito bem? Muito obrigado, Ritva, pela sua apresentação e também muito obrigada por moderar este evento. Você tem muita experiência, como sabemos, e espero que possa utilizar essa experiência no seu papel como moderadora. E eu quero aqui dar as boas-vindas aos meus palestrantes que estão aqui conosco e a todos que estão conectados também. Bom dia, boa tarde. Como já ouvimos várias vezes no último ano e meio, a crise da Covid-19 exacerbou a importância do trabalho dos professores. Uma da lição dessa crise é de que a educação é uma interação humana muito importante. Sabemos que os professores interagem, ou a maneira como os professores interagem com seus alunos na sala de aula, ou que o aluno vivencia na sala de aula, o que o professor diz, tudo que ele fala ou faz toda a diferença em assegurar o sucesso e o aprendizado daquele aluno. E essa é a razão pela qual os professores sempre estiveram no cerne da educação. E, neste sentido, definir a carreira dos professores como uma carreira valiosa sob aspecto socioeconômico, uma carreira que seja desafiadora, que gere desafios, isso é algo muito importante para o sucesso. E tendo em vista esse papel crítico, os professores têm que ser apoiados e investir em cursos de desenvolvimento profissional de alta importância é muito importante para todos os países. Essa crise gerou uma oportunidade única e pensamos que apoiar os professores faz parte desta equação. Não haverá uma recuperação do aprendizado nos próximos meses sem este apoio vital para os professores. E lembrem-se, todos nós hoje aqui podemos nos lembrar pelo menos de uma professora ou um professor que nós tivemos às vezes até décadas ou anos atrás, que disse algo ou fez algo que marcou a nossa vida, que nos influenciou para sermos quem nós somos hoje. E nós podemos lembrar dessa professora pelo nome até o dia de hoje. E boa parte que trabalham nessa área foram afortunados de terem tido uma professora assim. No entanto, nem todos os alunos no mundo têm essa experiência. Queremos ajudar a todos os professores para que se tornem grandes educadores, para que possam inspirar os alunos, para que possam aí explorar todo o seu potencial. E isso significa que esses professores possam ser apoiados e que possam melhorar as suas práticas didáticas e pedagógicas. Então, esses programas de desenvolvimento profissional são extremamente muito importantes. Muitos não são eficazes, mas muitas vezes respondem à evidência que nós sabemos que hoje é necessário para apoiar esses professores, para que possam continuar aprendendo continuamente. Temos que ajudar os professores no conteúdo, como preparar as aulas e levar esse aprendizado de uma maneira vital na sala de aula. Isso é o cerne desses cursos de desenvolvimento profissional. Isso não ocorre em muitos países e o que nós observamos em várias décadas. Esses cursos de desenvolvimento profissional para professores da parte ética ou a parte profissional tem que ser o cerne para todos os professores. Então, como vamos ouvir hoje, o nosso programa Coach é uma parte vital da contribuição do Banco Mundial para melhor apoiarmos os professores no resto do mundo. E com base na pesquisa, experiências do resto do mundo, vários países distintos, o programa identificou um conjunto de princípios baseados em evidência para um curso de desenvolvimento e tem o objetivo de ajudar os países para que possam aí definir o seu sistema de curso de desenvolvimento profissional. Como vamos ver hoje, esse treinamento tem que ser customizado, tem que ser prático, tem que ser centrado e tem que ser contínuo, permanente nesta atividade.
E o Coach, esse programa, estamos lançando, quer colocar tudo isso em prática para melhorar e melhor elaborar estes programas. Agora, eu gostaria de mencionar em um minuto sobre um pouco do trabalho que o Banco Mundial vem fazendo com professores. O Banco Mundial, até o dia de hoje, tem ali já investiu 23 bilhões de dólares, do que 10 bilhões são novos compromissos com outros países nos últimos anos, até mesmo durante o período da pandemia. E boa parte disso está voltado para apoiar os professores. No entanto, há um pouco mais de 18 milhões de professores no mundo estão sendo apoiados com esses programas da nossa instituição. E, ao longo do tempo, a qualidade desses cursos de desenvolvimento profissional vem melhorando. Então, essa mudança está, de fato, ocorrendo. E gostaria de mencionar aqui alguns exemplos brevemente. Um deles é o que está ocorrendo na Indonésia, onde o país está dando 150 mil professoras de ensino fundamental, com cursos de desenvolvimento profissional de qualidade, para que possam melhorar o ensino na sala de aula. Esse ensino na Indonésia foi elaborado com base em diagnósticos feitos, buscando identificar a necessidade que os professores precisam. Ele é prático, pois está centrado para que os professores possam desenvolver essas competências voltado para a sala de aula. Está centrado para melhorar as práticas na sala de aula, e é contínuo, ou seja, o treinamento inicial vem com uma participação contínua com professores que trabalham com outros colegas. E um outro exemplo, brevemente, é o Marrocos, onde, trabalhando com o governo de Marrocos, estamos tentando fortalecer o ensino, desde o ensino fundamental até o final do ensino médio. Novamente, está voltado, elaborado para a necessidade, utilizando meios de observação na sala de aula, para que pudéssemos coletar dados, identificando lacunas e ajudando os professores para que possam melhorar em áreas específicas. Esse treinamento no Marrocos é prático, está voltado para estratégias e comportamentos que os professores possam utilizar na sala de aula. Está centrado como podem melhorar as suas práticas, principalmente o desenvolvimento socioemocional dos alunos. E a ideia é que seja contínuo, não é que seja apenas um curso, mas é algo que será apoiado ao longo do tempo. Hoje, nas próximas sessões, no final do dia de hoje, vamos ir ali ouvir do prefeito Ivo Gomes, de Sobral, da nossa Mina Keller, diretora-geral, também Nancy Macaria, do Quênia. Bom, com isso, vou aqui dizer que estamos muito contentes de estarmos lançando esse programa Coach hoje, é criar esse relacionamento entre professores e alunos, e professores e aqueles que apoiam os professores, criar esses relacionamentos, isso é transformador. Esses cursos de alta qualidade que está baseado na evidência daquilo que de fato funciona e coloca o relacionamento no cerne do processo educacional, é o que ajuda os professores a ensinar, ministrar as aulas melhor e os alunos a aprenderem, consequentemente. Acho que é uma excelente oportunidade para que possamos utilizar as lições da pandemia, ajudando e fazer com que todos os alunos possam estar expostos a essas professoras e professores que têm ali os meios, e isso vai ajudar-nos a melhorar a qualidade do sistema educacional no mundo inteiro. Bom, com isso, vou passar a palavra novamente a Ritva e muito obrigado a todos por estarem participando deste evento hoje. Muito obrigado, Jaime, eu aprecio muito a sua paixão e a sua experiência, eu sempre penso em você como um colega, claramente, mas pelo fato de ter sido o ministro de Educação no Peru, eu acho que essa paixão está aí em fato dessa experiência que você vivenciou. Muito obrigado por essa sua apresentação, e apenas gostaria de dizer, isso aqui é um bem público internacional que o banco colocou disponível para todos nós, é gratuito para que todos possam utilizar. E agora vamos falar da apresentação. Temos uma breve apresentação do coach, desse treinamento, o que é essa proposta, essa iniciativa, as ferramentas disponíveis, e nós temos aqui os co-líderes do programa Coach, que é o Ezequiel Molina, que é um economista sênior, Adel Puz Arana,
especialista educacional, e eles farão a apresentação para nós. As minhas instruções aqui dizem que, caso os senhores e senhoras queiram ver a apresentação na tela completa, ali, clique 2 vezes na tela, no momento que a tela estiver presente. Ezequiel e Adele, com a palavra. Bom dia, boa tarde. Nós estamos muito contentes de estar aqui e temos aqui mais de 300 participantes para o lançamento do Coach. Temos a oportunidade de dizer a todos do trabalho que estamos fazendo para ajudar esses países, o apoio que eles oferecem aos professores. Gostaria de perguntar, pense uma equipe de futebol. Deixa eu ser claro aqui, eu estou falando de futebol de verdade, né? Aquele que todo mundo conhece. Não estamos falando de futebol americano. Se você me perguntar, eu estou falando do futebol do Messi, do Neymar, né? Vamos pensar aqui o futebol real, futebol que a gente conhece. Esse futebol tem uma equipe que tem ali uma filosofia única, onde os jogadores só vão jogar onde estão ali aptos para fazer parte daquela equipe profissional. Nesses início desses anos, eles treinam 5 vezes por semana para receber ali treinamento teórico nas táticas do jogo. Eles não vão jogar ali no campo e não jogam nenhum jogo antes de um jogo profissional. Logo depois, com base num exame escrito, alguns jogadores podem ir já jogar no campo profissional. A equipe profissional apenas utiliza o campo nos dias de jogo e jogam sem o treinador. Ninguém os vê jogar ou dar nenhum feedback. A pergunta para vocês, portanto, será que essa filosofia de treinamento ela é viável? Como você acha que essa equipe vai se desempenhar? Será que eles vão melhorar ao longo do tempo? Se você achar que essa não é uma filosofia que vai funcionar, como podemos esperar que isso funcione para os professores? Os professores são treinados sem ter a oportunidade de praticar na sala de aula, sem ter esses cursos de desenvolvimento profissional, onde os professores vão ser observados e poder feedback para ver como podem melhorar. Essa abordagem faz com que os professores se sentem sem apoio e não estão aptos para responder às necessidades dos seus alunos. No entanto, há uma melhor maneira e há várias áreas em cursos de desenvolvimento profissional e que podemos ali intervenções com resultados já aprovados para que esses cursos de desenvolvimento profissional possam crescer mesmo em condições extremamente difíceis. Vamos ouvir um pouco mais sobre isso mais tarde dos nossos panelistas, o Ivo, que falará sobre isso, mas quero dar alguns exemplos. No Brasil, o município de Sobral foi do número 1535 para número 1 nos resultados de aprendizado de alunos, motivando e preparando professores como pilar dessa reforma da educação. No Quênia, por exemplo, eles mudaram de maneira radical, apoiando os professores com planos de aula, material didático e treinamento. Esses são exemplos. Também há outros exemplos que estão ajudando e tentando desafiar e ver como podemos aí ajudar nesse processo. Apenas aqui para dar um exemplo, Walter Velasquez, que é um professor do Peru, criou um robô que fala, que está aí na tela, que chama Keep, para assegurar que os alunos ali na zona rural do Peru não perdessem oportunidades remotas durante o fechamento das escolas. Como podemos aprender com essas experiências para assegurar que todos os professores possam receber esses cursos de desenvolvimento profissional de qualidade? Primeiramente, temos que superar essa lacuna, esse abismo entre aquilo que funciona e não. Mesmo quando esses programas são elaborados e alinhados com o que funciona, mais precisa ser feito para assegurar que esses programas sejam implementados como foram elaborados. Por exemplo, o programa pode ser elaborado para que o professor receba esse apoio contínuo durante a elaboração apenas aqueles professores que estão na sala de aula em função dos desafios na fase de implementação. Então, como podemos atacar essas desconexões para melhorar os cursos de desenvolvimento profissional?
O programa Coach foi elaborado para fazer exatamente isso, superar essas lacunas entre a pesquisa e a prática, e para oferecer cursos de desenvolvimento profissional de alta qualidade, eficaz e viáveis para todos os professores. Então, com base ali na psicologia cognitiva, ciência comportamental e também evidências empíricas no que funciona no mundo, nós elaboramos 4 princípios eficazes. Primeiramente, que esteja ali à medida, e que tem que ser gerando oportunidades alinhadas às necessidades dos professores, utilizando dados para priorizar e criar oportunidades para cada professor. Segundo, que seja prático. O coach tem que estar voltado numa abordagem prática, centrado naquilo que o professor precisa fazer na sala de aula, dando várias oportunidades para que eles possam aprender essas habilidades aprendidas. E terceiro, que seja centrado, focado, está tentando utilizar ali algum alvo de 2 ou 3 habilidades de ensino didáticas com base ali numa vasta gama de técnicas. E, por último, que seja contínuo. É um modelo que dá um apoio contínuo, repetindo ciclos de observação e feedback. O programa é chamado Coach, pois ele inclui todos esses princípios. Mesmo em locais isso não é princípio, vamos fazer com que isso possa ser, como que os cursos de desenvolvimento profissional pode envolver esses 4 princípios. Então, aí podemos nos perguntar como que o programa Coach vai implementar tudo isso e vai ajudar os países, podendo aí superar esse abismo entre a pesquisa e o que de fato pode ocorrer. Então, deixe-me dizer qual é a abordagem que nós utilizamos para alcançar esse objetivo. Nós temos ali 4 abordagens. Primeiramente, desenvolvendo ali produtos técnicos, ferramentas e recursos para poder elaborar esses cursos de desenvolvimento profissional. Os recursos podem aí colocar a pesquisa em diretrizes concretas, com base na prática. O segundo, ele dá apoio operacional direto, com assistência financeira e técnica para ajudar os países, voltado para o que de fato funciona para essas necessidades. Dessa forma, o programa Coach vai suprir essa lacuna entre a elaboração e implementação. E terceiro, que é o engajamento das partes interessadas. Nós trabalhamos tentando aí criar um consenso para melhorar os cursos de desenvolvimento profissional. E esses princípios de evidência que vão elaborar tanto na implementação como na fase da elaboração. E isso tentando melhorar a nossa abordagem técnica, como também o apoio. E para que possamos ali avaliar cada um desses componentes dessa abordagem, 3 programas, vou passar a palavra à minha colega, que vai continuar esta apresentação. Muito obrigada. Eu vou começar falando sobre alguns recursos que estamos disponibilizando hoje. Eles são voltados para gestores e aqueles que estão elaborando programas futuros para desenvolvimento profissional, mas eles podem ser usados por vários interessados, desde gestores, líderes em escolas e programas, professores e outros, bem como outros parceiros de desenvolvimento que trabalham nessa área. Esperamos que todos aqui hoje possam encontrar algo que seja do seu interesse. Vou explicar como esperamos que esses recursos sejam utilizados. Primeiro, imaginemos que estão nos primeiros estágios de preparação de um programa, estão querendo ver como seria um programa bem-sucedido em grande escala, ou talvez queiram melhorar um programa que já existe e querem ver como são as ideias de pessoas que estão trabalhando num contexto semelhante. A equipe elaborou programas de desenvolvimento profissional para melhorar as práticas e os resultados. Aqui podem encontrar contexto, público e como cada programa funciona. Esses repositórios são complementados por essas fichas que têm detalhes sobre os programas para que possam entender o funcionamento e para que possam aprender com esses programas bem-sucedidos. Nos repositórios, esses programas têm um elemento de treinamento e de apoio contínuo, e podem decidir usar isso no seu contexto também. Talvez tenham perguntas sobre
Por exemplo, qual o número máximo de professores que podem participar sem afetar a efetividade do treinamento? Quem no seu sistema pode ser o coach ou o líder pedagógico? Qual é a proporção ideal de coach para professor? E no seu contexto, talvez seja difícil reunir os professores para um treinamento em grupo, e talvez seja difícil para um treinador ou coach visitar as escolas. Então, talvez possam decidir que é melhor estabelecer algo local. E como isso seria feito? Nesse caso, nós estabelecemos aqui um local para vários produtos que podem responder essas perguntas. Nós temos aqui um apoio de 1 para 1, por exemplo, temos um apoio para grupo, se tiverem interesse em treinamentos de grupo, e também temos recursos para a implementação de programas em escolas localmente. Se escolherem, por exemplo, este último, vão encontrar materiais que os professores podem usar na sala de aula. Muitas vezes é difícil obter materiais que possam ser usados em programas efetivos. Portanto, nós fizemos o seguinte: nós procuramos reunir os materiais que já existem, disponibilizando-os nesses repositórios que eu mencionei, e também estamos desenvolvendo outros materiais que podem ser usados nesses programas de desenvolvimento profissional. Os interessados podem usar esses materiais e somá-los aos seus, para que não tenham que começar do zero. Um exemplo é o material de habilidades fundamentais. Aqui temos alguns elementos bem fundamentais, como estabelecimento de rotinas, reforço de rotinas, direções claras, por exemplo, que são essenciais para qualquer programa. Aqui nós temos 11 habilidades e o guia descreve cada habilidade, o passo a passo para a implementação na sala de aula e um exemplo. O guia também tem 2 pacotes de material de treinamento, e esses materiais podem ser usados antes de formar o professor e também depois, quando o professor já está na ativa. Esse foi um tour rápido sobre as ferramentas e recursos. Há uma lista completa no website e alguns estão abertos para consulta pública, e queremos muito ouvir sua opinião. Queremos saber se esses recursos ajudam e como podemos melhorá-los. Mudando de assunto agora, eu gostaria de falar sobre como nós apoiamos a implementação desses programas nos países com base em evidências. O Banco Mundial trabalha com os governos do mundo para fortalecer seus programas de educação, oferecendo apoio técnico e financeiro. Os professores são essenciais nesse trabalho. Há 18 milhões de professores em centenas de países. Eu vou oferecer 2 exemplos para que possam ver como esse programa Coach auxiliou a implementação em projetos do mundo. Primeiro, a equipe Coach vem apoiando o Paquistão e vem trabalhando com vários aspectos da programação e da política educacional, inclusive no uso da tecnologia para os professores. Por exemplo, nós ajudamos o governo de Punjab a estabelecer um sistema para que os professores pudessem receber feedback na sala de aula. Agora, os professores são observados uma vez por mês, e uma ferramenta baseada no Teach é utilizada, e há um aplicativo para tanto. Os resultados da observação são usados para oferecer um feedback específico aos professores. Esse ciclo de observação e feedback conseguiu aumentar a pontuação em 20%. E nós estamos muito felizes em ver dados preliminares que indicam uma melhoria significativa em uma área como o pensamento crítico, alunos perguntando mais na sala de aula, por exemplo. Um outro exemplo é de Moçambique. Em Moçambique, o Banco Mundial vem apoiando uma iniciativa que trabalha para melhorar os resultados de alfabetização. Essa iniciativa enfatiza um alinhamento do currículo, pedagogia e avaliação, e tem um foco no desenvolvimento profissional para criar essa melhoria. O programa terá um projeto piloto em uma província, e o que aprendermos com esse projeto piloto vai ser depois implementado na escala nacional.
Como parte do componente de desenvolvimento profissional, o programa Coach vem oferecendo assistência a unidades de treinamento de professores para que eles possam melhorar os sistemas já existentes. Estamos trabalhando com o governo para reforçar o programa de treinamento de grupo para o início do ano, também o programa de currículo e trabalhando com grupos. Além disso, o programa de treinamento vem desenvolvendo materiais e usando guias que podem ser usados diariamente. Isso vem ajudando as pesquisas e o trabalho em campo também ajudam a sofisticar essas ferramentas para que elas possam ser mais práticas e relevantes no contexto em que estão sendo utilizadas. Há um elemento importante que é esse loop de feedback. E, por fim, nós temos o envolvimento dos interessados. É muito importante para nós que os recursos sejam baseados em outros trabalhos bem-sucedidos. E a equipe vem pedindo feedback por meio de consultas públicas. Os primeiros 3 produtos foram baixados muitas vezes e nós recebemos feedback de muitos usuários, gestores, funcionários de organizações internacionais e dos beneficiários, que são professores, e líderes escolares. Além disso, há um conselho técnico que inclui gestores, professores e pesquisadores e que procura criar esse rigor em todo o programa Coach. E, por fim, a equipe trabalha para criar um desenvolvimento profissional de qualidade para abordar os problemas mundiais. Estamos realizando aqui essa série de eventos, temos um blog, temos podcast e também uma newsletter para cobrir todos esses assuntos. E esperamos que vocês participem desse programa para que possamos melhorá-los, usem os materiais e explorem como o coach pode ser útil no seu próprio contexto. As ferramentas de hoje estão no website e já foram traduzidas para vários idiomas. Esperamos que assim sejam bastante disponíveis para muitos interessados em todo o mundo. Podem acompanhar as novas notícias na newsletter, vamos colocar o link no chat e também podem escrever um e-mail para o coach@worldbank.org com suas perguntas. Eu gostaria de encerrar reconhecendo o trabalho dessa equipe incrível, que fez um trabalho muito inteligente, esforçado e lindo. Há muitos que eu poderia mencionar, mas há mais informações no website. Eu gostaria de mencionar especificamente a Ana Del Toro, que vem trabalhando sem parar no último mês para realizar este evento de hoje. Muito obrigada, Ana. Não poderíamos fazer esse trabalho sem você. E também gostaria de agradecer às equipes de comunicação e tecnologia pelo apoio a esse evento. Muito obrigada. Estamos animados para continuar com a discussão. Com a palavra, Ritva. Muito obrigada, Adele e Eze. Realmente foi uma apresentação compacta e cheia de informações. Agora temos uma boa ideia do que é o coach e a outra ferramenta também de dados que nós vamos mencionar durante o painel e que teve seu próprio lançamento, mas essas duas coisas funcionam juntas. Hoje nós estamos falando de um treinamento focado em professores, voltado para a ação. E o trabalho foi um trabalho incrível que foi feito. Agora nós vamos para esse painel excelente que nós montamos hoje. Eu vou apresentar todos os membros quando eu fizer as perguntas. E cada um vai receber uma pergunta específica para o apresentador, porque nós queremos realmente aproveitar suas experiências, os conselhos que eles têm para nos dar. Antes de começar, eu queria informar o público
E eu já estou vendo que o chat está cheio de perguntas e comentários. Eu queria dizer que nós vamos ter tempo para uma sessão de perguntas rápida no final. Portanto, se tiverem perguntas para os apresentadores, debatedores, por favor, enviem essas perguntas no chat. Nós temos uma equipe administrativa que está trabalhando com isso, está anotando as perguntas e que vai me mandar as perguntas para que eu possa apresentá-las para o apresentador pertinente. Como eu mencionei antes, nós estamos aqui lidando com 3 grupos de questões: o que funcionou, quais são os obstáculos e como superar os obstáculos. Portanto, as perguntas estão estruturadas nessas 3 categorias. E nós vamos começar com o Brasil. Nós já ouvimos algumas menções na apresentação do banco, nos comentários do Jaime. E eu gostaria de convidar o prefeito Ivo Ferreira Gomes, prefeito de Sobral, no estado do Ceará, nordeste do Brasil. Seja bem-vindo, prefeito. Em 8 anos, Sobral foi da posição 1366 no ranking municipal da educação. E eu li sobre isso. Me parece que há 5.500 municípios no Brasil, correto? E Sobral foi dessa posição 1366 para a posição número 1, o que é algo impressionante. E não foi só uma vez, mas isso aconteceu por vários anos seguidos. E o apoio aos professores é parte do seu programa, e é o que vem provocando essa melhora. Prefeito, eu gostaria de perguntar, e realmente temos apenas alguns minutos, e gostaríamos de ouvir muitas informações nesses poucos minutos, mas quais foram as principais mudanças que Sobral fez para melhorar o apoio aos professores, que é o nosso tema de hoje? O programa de Sobral tinha esses elementos sob medida, prático, centrado e contínuo, como preconiza o coach. O programa foi assim ou foi algo diferente? Ou teve também algo mais? Prefeito, com a palavra. Sim, nós fizemos isso. Eu gostaria primeiro de cumprimentar todos que estão aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde estão. Peço desculpas pelo meu inglês. Vou tentar ser bem claro. Gostaria de cumprimentar o senhor Jaime Saavedra, diretor de Educação do Grupo do Banco Mundial. Agradeço o convite. Já estivemos juntos discutindo aprendizagem e pobreza. E eu acho que tivemos resultados dessa reunião que ocorreu há alguns anos em Washington. E fico muito feliz em ver uma instituição tão importante como o Banco Mundial fazendo esse trabalho. Nós finalmente temos uma voz poderosa nessa área em que é essencial ter um sistema público proporcionando uma boa educação para todos. E eu gostaria de começar dizendo que é muito importante acreditar, em primeiro lugar, acreditar que crianças pobres, independente de sua raça, situação socioeconômica, que essas crianças sejam capazes de aprender. Precisamos acreditar nisso. E essa foi a nossa primeira orientação. Se não acreditássemos nisso, não poderíamos ter feito o que nós fizemos. Nós acreditamos enfaticamente que todas as crianças podem aprender, se os governos proporcionarem os instrumentos necessários e suficientes para tanto. Eu também diria que o problema central, porque nós temos muitos problemas na educação,
São tantos, há tanto a fazer que às vezes perdemos o foco e deixamos de enfocar o que é mais importante, a origem do problema. Nós descobrimos aqui há 2 décadas, é importante dizer isso. Tudo que é bom aqui em Sobral já vem acontecendo há 25 anos. Não foi algo que aconteceu em 1 ano. Não começamos num ano e depois colhemos no seguinte. Não foi assim que esses bons serviços educacionais surgiram. O programa central é alfabetização. As crianças precisam ser capazes de ler e escrever aos 6 anos de idade. Essa é a referência que nós temos para isso. Foi o que nós tentamos fazer. E, para tanto, precisamos de bons professores. Se não tivermos bons professores, não vamos a lugar nenhum. E nós temos que pagar salários que não sejam salários que sejam considerados miseráveis, e nós temos que proporcionar o treinamento, a capacitação adequada para a sala de aula. Nós criamos uma escola para o desenvolvimento profissional dos professores, um curso. Para tanto, estamos fazendo um trabalho excelente. Eu acho que eu passei do meu tempo. Muito obrigada, prefeito. Nós vamos voltar a esse assunto e talvez o senhor também possa falar como político, como é o trabalho. Agora nós vamos para essa outra parte do mundo, para o norte, e vou convidar Mina Kelha. Ela é a nova diretora-geral da Agência Nacional Finlandesa para a Educação. E a Finlândia é reconhecida como tendo um sistema educacional que tem excelentes professores, às vezes são considerados os melhores, mas nem sempre foi assim. O sistema finlandês nem sempre foi tão bom como é agora. Nos anos 60 e 70, foram realizadas reformas muito importantes para melhorar o apoio oferecido aos professores finlandeses. Mina, eu gostaria de perguntar, e espero ouvir uma resposta em alguns minutos. Que aspectos dessa jornada rumo à excelência são importantes? O que foi oferecido aos professores? E será que o que foi oferecido se assemelha ao programa Coach, com esses fatores sob medida, prático, centrado, contínuo, ou foi algo diferente no contexto finlandês? Com a palavra, Mina. Hetva, muito obrigada pela apresentação e pela ótima pergunta. Boa tarde a todos da Finlândia. Nós reconhecemos a importância da educação na nossa sociedade, que é um elemento da equidade. E o desenvolvimento desse sistema exigiu boas tomadas de decisões políticas e também um currículo nacional. O ensino é uma profissão valorizada e nós podemos selecionar os melhores alunos para se tornarem professores. Todos os nossos professores têm um mestrado em educação e o nosso sistema é baseado na confiança e na autonomia, mas há a necessidade de, portanto, ouvir os professores. Precisamos agir e criar novos recursos, tomando decisões para nos mantermos atualizados. Precisamos oferecer oportunidades equitativas aos alunos e também oportunidades de desenvolvimento para os professores. Esses fatores do programa Coach, que é sob medida, prático, centrado e contínuo, foi algo que funcionou para o nosso programa. Nós precisamos de mentoria para os professores precisam de orientação prática, inclusive para uma aprendizagem digital. Os professores
precisam apoiar uma aprendizagem entre pares no ambiente digital. Devemos trabalhar com também habilidades emocionais, numéricas e outras, e devemos ter programas contínuos. Há uma iniciativa que vem desde 2016, lançada pelo Ministério da Educação e Cultura, que fortalece a relação entre o treinamento dos professores e o trabalho do professor e o desenvolvimento profissional posterior. Nós trabalhamos para fortalecer as habilidades desenvolvendo módulos para tanto. Muito obrigada. Muito obrigada, Mina. É muito interessante. No contexto do desenvolvimento e dos países em desenvolvimento, às vezes nós não falamos sobre esse caminho do passado até o modelo que existe, mas podemos abordar isso em outro momento. O próximo apresentador, a próxima seria Nancy Macharia, que é chefe da Comissão de Professores do Quênia, mas ela está com problemas de conexão. Temos uma pessoa que pode substituí-la e é o Dr. Ruben Damburi, que está aqui online. O Dr. Ruben também é da Comissão dos Professores do Quênia. E o Quênia avançou muito na área de resultados em educação. E o país se destaca no contexto africano, e eu sei disso com base nos meus próprios estudos. Quando estávamos falando de programas como o Pride e outros que têm um financiamento externo, mas que também têm um foco no desenvolvimento profissional, oferecendo planos de aula e outros apoios, ou seja, esse tipo de abordagem que estamos discutindo aqui, isso tem a ver com a minha pergunta. Como os professores estiveram envolvidos no design, na implementação desses programas, TUSOME e Pride? Já estou vendo perguntas aqui no chat. Também queremos saber o quanto esses programas são sustentáveis. Eu acompanho alguns jornais do Quênia e eu sei que há um debate agora acontecendo sobre o novo currículo e alguns pais acham que há muito dever de casa, que os professores não estão bem capacitados. Portanto, rapidamente, doutor, eu gostaria de perguntar como o senhor e a sua comissão podem garantir que a capacitação dos professores continue acompanhando as demandas e que conselho o senhor teria para os outros em relação às perspectivas dos professores e suas vozes? Muito obrigado. Agradeço essa pergunta. E eu queria dizer que eu estou representando a comissão dos professores, a presidente dessa comissão, ela não conseguiu se conectar hoje à tarde. Peço desculpas, portanto, estou representando a presidente da comissão. Os professores participaram do design e da implementação do programa TUSOME. Na fase da conceitualização e do design do programa, os professores participaram, muitos participaram de várias partes do país
e eles participaram das discussões e estavam cientes do que estava acontecendo. Nós envolvemos professores de várias áreas, de várias disciplinas, para participar da elaboração de vários materiais. Os professores também participaram de projetos piloto no uso desses materiais e ofereceram feedback. Isso foi crucial para finalizar esses materiais. Outro aspecto muito importante foi o seguinte: os professores participaram do treinamento e nós temos um programa no Quênia que tem funcionários para apoiar os professores na implementação das iniciativas. Portanto, isso aconteceu no caso do Tussome e do Pride. E isso ocorreu no nível da escola. Isso foi essencial para o nosso treinamento. Os professores implementaram o programa por meio de um apoio profissional e ofereceram um feedback também crucial. O programa foi monitorado no nível nacional para verificar se os professores estavam avançando no programa. Portanto, os professores participaram muito e nós estamos implementando um programa agora baseado em competências e temos áreas muito importantes. Um dos pilares é o envolvimento dos pais e o empoderamento dos pais. É muito importante obter esse envolvimento. E algo que eu gostaria de esclarecer é que os pais precisam participar da aprendizagem dos filhos para que eles sejam bem-sucedidos. E, portanto, essa iniciativa tem um pilar para empoderamento e envolvimento dos pais. Isso significa que os pais participam da aprendizagem dos filhos por meio de atividades fornecidas pelos professores, para que os pais possam trabalhar junto com os filhos. Além disso, o professor, trabalhando com essa iniciativa baseada em competências, oferece atividades práticas e as crianças levam para casa essa atividade e trabalham com os pais. E eles acompanham exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, em ciências, eles podem falar de limpeza de materiais. Aí eles podem ir para casa e eles podem limpar os materiais e os pais podem dizer: o meu filho, minha filha fez essa limpeza e fez adequadamente. Então, eu acompanho o que o meu filho está fazendo e eu vejo se eles fizeram esse trabalho bem ou não, com base no conhecimento obtido na escola. E muitos pais são muito ocupados e eles saem de casa cedo de manhã, voltam tarde e muitas vezes não estão presentes para fazer o que é exigido, mas não podemos ter uma sociedade em que os pais não sejam responsáveis pelos filhos. Nós estamos dizendo que é importante que os pais estejam envolvidos na aprendizagem para poder criar esse envolvimento dos valores. E nós estamos dizendo a todos que eles precisam ser responsáveis pelas crianças, para que essas crianças sejam cidadãos responsáveis no futuro. Isso é muito importante para o país. E a voz dos professores é essencial. No Quênia, nós ouvimos
o que eles têm a dizer, e isso ocorre na implementação do programa. Nós estamos honrando esse trabalho feito com esse grupo. Portanto, é muito importante ouvir o que eles têm a dizer a respeito dos aspectos de ensino, mas também com relação às políticas. Neste país, os professores são muito importantes. A Comissão dos Professores, no ano passado, ou melhor, em 2019, realizou uma conferência para poder ouvir o que os professores tinham a dizer e para que as informações fossem compartilhadas nacionalmente. E conversamos sobre como os professores poderiam influenciar as políticas e os processos de aprendizagem. Portanto, os sindicatos participam, as associações de professores, e eles trazem informações da sala de aula. Muito obrigada, doutor Ruben. Muito obrigada. E acho que Eu acho agora que eu entendi exatamente que é a voz dos pais, a voz dos professores. Muito obrigada pela sua paixão. É maravilhoso ver ali um funcionário público com tanta paixão falando sobre os professores quenianos. Eu gostaria agora, então, de passar para o senhor Carlos Vargas Tames, que é o chefe da seção para desenvolvimento profissional na Unesco. E também ele é a representante da Força Tarefa para os professores. Olá, olá, Carlos, como vai? Eu gostaria de perguntar ao senhor, especialmente nessa força-tarefa e para os professores, que defende os professores, principalmente durante o último ano da pandemia, que gerou a atenção para essa importância de dar apoio aos professores, o senhor foi bastante ativo, não? E isso foi um elemento muito importante, como ouvimos ali o nosso colega do Quênia, a voz dos professores é de fato muito importante. Gostaria de perguntar ao senhor quais estratégias ou princípios funcionaram melhor na sua experiência durante a pandemia, em relação aos professores, e como que o senhor vê o que se há ali semelhanças do que está sendo apresentado na iniciativa Coach, ou se foi durante a pandemia as coisas mudaram um pouco. Com a palavra, senhor. Muito obrigado pela pergunta, Rita. Ah, Quero te cumprimentar e bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os participantes e também agradecer aos meus colegas do Banco Mundial pelo convite. Eu não vou reiterar, mas eu vou fazer uma certa referência ao que o prefeito Gomes, o que o senhor Tamburi e o senhor Macaria disseram. O doutor Gomes falou sobre a questão do tempo como um processo, sobre esse curso para o desenvolvimento profissional como um processo, né? E utilizar ali utilizando isso durante a pandemia. O doutor Kerra falou sobre a questão sobre confiança e autonomia, e também o colega Tamburi sobre a participação. Com isso, eu diria que os dois elementos que nós observamos surgindo durante a pandemia, o primeiro tem a ver com melhores oportunidades para curso de desenvolvimento profissional para os professores que estavam voltados nas necessidades dos professores, que se tornaram mais evidentes, mais prominentes durante a pandemia, atendendo, por exemplo, aprendizado socioemocional, competência digital, educação digital e também o ensino híbrido, onde teve muito êxito, como compreendendo ali dentro do contexto em que os professores trabalham e as necessidades de treinamento. E para isso, eu diria que uma segunda estratégia é fundamental. Nós vimos que foi muito útil durante a pandemia, que foi a consulta com os professores. Como já foi dito anteriormente, essa questão do diálogo social foi vital para a resposta educacional que foi elaborada durante a pandemia. Então, para isso, é muito importante que digamos que a confiança e essa convicção que surgiu nos professores para aprenderem com experiências passadas positivas
por exemplo, durante a pandemia ou durante outros momentos, como vimos na Guiné e durante a Serra Leoa, quando tivemos lá o surto da ebola, nós vimos que foi através do diálogo com os professores que as respostas foram, de fato, elaboradas. A eficácia, o sucesso da resposta depende altamente da participação dos professores. Portanto, eu diria que a voz dos professores pode ser reforçada através de outros meios práticos no nível da própria escola, com práticas comunitárias, desenvolvimento assim de um certo fórum presencial ou até mesmo virtual para esse debate, como se fosse criando uma mentoria, uma troca entre diversos distritos escolares, enfim. Mas algo que ocorreu aqui nessas comunidades, que é importante salientar, é que o talento, o conhecimento pedagógico dos professores foi identificado. Aqueles que podem compartilhar isso com os demais, nessa questão, o aspecto da mentoria, de acompanhar um outro professor com menos experiência, não? Isso é muito importante. E essa sobreposição que nós vimos em relação aos princípios da coach é que o aspecto da inovação é muito importante. Nós vimos isso ao longo de toda a pandemia, como que os professores inovaram em termos de conteúdo, em termos de formato, e como se relacionaram também com os alunos. Então, a inovação, para que possa florescer, novamente, o aspecto do desenvolvimento profissional para os professores é algo crítico, esse que está ali dentro dos princípios dessa iniciativa coach. Então, é importante que tenhamos, por um lado, a habilidade de inovar com conhecimento pedagógico, no entanto, o espaço que é criado no tocante à autonomia, sobre a participação de professores sobre o nível da sala de aula, né? Isso é algo muito importante, um aspecto característico, uma característica muito importante na resposta à crise. Eu vou concluir aqui e depois poderei compartilhar um pouco mais. Muito obrigada, muito interessante o que o senhor teve a dizer. Sobre os desafios, senhor Jaime, eu vou voltar ao senhor novamente. Nós falamos sobre os professores que podem observar, registrar o que está ocorrendo na sala de aula, e temos aí também a ferramenta coach para ajudar nesse sentido. Eu quero perguntar ao senhor, Dr. Jaime, qual é a nível de sistema, quais são os desafios que esses países, o senhor vem trabalhando com todos os países em desenvolvimento no Banco Mundial, como que esses países ali enfrentaram para poder coletar esses dados de maneira regular e também de forma a poder aumentar isso, para estabelecer um sistema de feedback eficaz? Como que isso pode ser, de fato, realizado? Muito obrigado pela pergunta, Ritva. Aqui estamos falando, primeiramente, sobre uma mudança de paradigma. Estamos falando sobre dados que vamos coletar na sala de aula. Então, ponto-chave aqui, todo o sistema tem que ser utilizado num processo em que o professor, nós sabemos o que está ocorrendo na sala de aula, nós sabemos como é o desempenho do professor, o professor ele é observado por pares ou por outra pessoa e recebe ali um feedback, né, como que ela ou ele pode melhorar a sua habilidade de ministrar a aula permanentemente. Então, o ponto vital, a compreensão de todo um sistema, essa é uma habilidade que tem que ser aprimorada continuamente, né? Então, é por isso que a primeira coisa sobre essa mudança de mentalidade, paradigma, para todos nós precisamos de feedback, né? Todos nós, nas nossas organizações, temos um sistema de avaliação que alguém nos está dando feedback como nós estamos desempenhando o nosso trabalho, quais são as nossas áreas que precisam melhorar e as nossas áreas que são melhores. E todos nós, profissionais, temos que estar recebendo esses feedback. Então, o vital é a mudança desse paradigma. Então, para que o professor seja inovador na sala de aula, para que seja criador, como é melhor engajar com os alunos, ele tem que receber feedback de alguém, né, em relação ao trabalho que eles estão fazendo. Mas temos aí os desafios, o que ocorre dentro da sala de aula, o que ocorre dentro da escola como um todo e dentro do distrito escolar. É verdade, há desafios ali também. Precisamos ter ali boas ferramentas para isso, boas técnicas para observarmos e dar um feedback. Há ferramentas para fazerem isso
que o Banco Mundial, inclusive, trabalhou nos últimos anos. Mas há várias outras ferramentas no mercado e vários sistemas educacionais utilizam isso. Então, há meios disponíveis. É importante ter essa ferramenta que você possa adaptar, inserir no seu contexto, mas ter ali a capacidade gerencial para fazer isso numa escala maior. Você não está usando apenas na sala de aula, mas em todas as escolas. Então, há um desafio no tocante à implementação, mas é viável, é viável. Temos exemplos em Punjab, na Índia, onde que isso, de fato, foi feito e implementado para toda a província de Punjab. O outro ponto que eu quero mencionar é usar os dados. Você pode ter dados sobre o que está ocorrendo na sala de aula. E esses dados podem ser utilizados de duas formas. Primeiro, é a nível macro, pois as autoridades locais, ou o ministro da Educação, têm que saber o que os professores precisam de mais apoio nessa área ou naquela área, enfim, talvez precisem de mais apoio em questões pedagógicas ou mais apoio em relação a conteúdo ou questões curriculares, ou como gerenciar uma sala de aula. Então, há várias áreas onde os professores podem ter pontos fracos e fortes. Então, temos que compreender, a nível macro, quais são as áreas que exigem mais apoio. E, ao mesmo tempo, é importante que seja avaliado o seu dentro da escola, ou seja, o diretor da escola tem que saber, para cada um dos seus professores, a professor X precisa de mais apoio nessa área e ela é excelente numa outra área. O outro professor é excelente numa área, mas tem problemas em outras áreas. Então, essa importância sobre essas práticas na sala de aula tem que ser utilizada pelo diretor da escola, para saber como ele pode melhorar ali aquele seu talento humano que ele tem na escola. Então, eu acho que essa é uma tarefa complexa, que o ponto-chave aí, que nós temos que reconhecer que a questão-chave entre melhorar a qualidade da educação é melhorar o que está ocorrendo dentro da sala de aula, é ao melhorarmos essa interação entre o aluno e o professor. E isso é oferecendo o apoio ao professor e oferecendo os dados para que o professor possa ter uma melhor interação. Muito obrigado, Jaime. Vejo que você está convicto e convencido, né? Senão você não teria esse programa. Coach, não, gostei muito da sua resposta. Eu acho que até mesmo aqui no sistema finlandês, eu observo mais, mas eu acho que mesmo muitas vezes o que as pessoas dizem, estamos fazendo tantas coisas tão bem, mas esse aprendizado com um colega, né, é muito importante, algo que nós não fazemos ainda muito bem. Quero perguntar a você novamente, Carlos, para que volte rapidamente, 1 minuto. Eu quero aqui avançar um pouco a nossa apresentação. Como que você vê sendo crítico, ou obstáculos críticos para países que possam melhorar os cursos de desenvolvimento profissional para professores, para que cheguem àqueles abordagens que seja à medida, centrado, prático e contínuo. Quais são os obstáculos que o senhor vê? Muito obrigado, Ritva. Eu te mencionaria que um dos desafios-chave é o aspecto da contextualização sobre esses cursos de desenvolvimento profissional para professores e programas. Eu concordo que tem que atender às necessidades locais, tem que ser práticos, no entanto, a realidade é que esses cursos contínuos de cursos de desenvolvimento profissional, muitas vezes são muito curtos, muitas vezes são feitos assim feitos em função de doadores e muitas vezes podem estar desconectados da necessidade e da realidade daquele país especificamente. Então, eu diria que um dos obstáculos ou desafios que não estar focado no propósito específico do programa. E isso está vinculado com outro aspecto sobre a institucionalização em certos países. Então, a falta de alinhamento desses cursos de desenvolvimento profissional com padrões nacionais, com o histórico daquilo que é necessário em relação a recursos institucionais. Isso é muito importante. Mais um ponto aqui, apenas para mencionar que
as normas, a cultura dos professores, isso é muito importante para gerar ou fomentar essa autonomia dos professores para que possam ali tomar riscos, para que possam inovar até mesmo em relação à habilidade, ao conhecimento que vão aprendendo nesses treinamentos, né? Eu acho que isso é algo que, de fato, essas são as grandes barreiras que eu encontro e, claramente, os recursos que são necessários. Por exemplo, para que várias comunidades, para que possamos ali definir essas práticas, para os professores possam ali sistematizar e refletir sobre a prática e poder desenvolver e disseminar um conhecimento que seja valioso para todos. Eu diria que essas são algumas das limitações desses cursos de desenvolvimento profissional para professores, que poderia ser resolvida com uma abordagem de contextualização. Muito obrigada. Mina, diretora-geral da agência finlandesa, eu gostaria de saber um pouco mais sobre algo que você mencionou antes, mas gostaria de ouvir um resumo. Como é a abordagem finlandesa para o desenvolvimento profissional dos professores, considerando fatores como recrutamento? Claro que não é difícil ter essa profissão nesse país, seleção, apoio, motivação dos professores. Você mencionou também autonomia. O que mais pode ser mencionado a respeito desse sistema de desenvolvimento profissional no contexto finlandês? Muito obrigada pela pergunta. Eu gostaria de mencionar a mentoria, comunidades de aprendizagem em todas as escolas, desenvolvimento profissional e pessoal, a aprendizagem por pares, que vem acontecendo, ensino colaborativo, aprendizagem online e a aprendizagem em equipes. Tudo isso ajuda a capacitar e aprimorar capacidades. Os professores são facilitadores da aprendizagem, não são bancos de informações, mas eles têm um papel fundamental na vida dos alunos. Os professores têm a responsabilidade de ajudar todos os indivíduos a florescerem, mas eles precisam ter acesso aos recursos para que possam apoiar esse ambiente de aprendizagem. A Agência Nacional para a Educação, onde eu trabalho, tem uma dupla função para melhorar a qualidade do ensino. Nós organizamos o desenvolvimento profissional dos professores e também nós oferecemos subsídios às universidades e outras organizações para que elas organizem esses programas de desenvolvimento profissional para os professores. Muito obrigada. Muito obrigada. Excelente. Muito interessante. Eu também já trabalhei com a sua agência e aprendi um pouco sobre o sistema finlandês e você resumiu de maneira bem ampla. E agora, vamos passar para o prefeito Ivo Gomes, de Sobral. Nós temos mais uns 10 ou 12 minutos. Portanto, não vou fazer minha pergunta que era sobre coerência, alinhamento. Claro que isso é muito importante, devemos alinhar ao aspecto técnico, político e dos professores, mas temos uma pergunta do público, porque muitas vezes o senhor acaba sem a oportunidade de ouvir perguntas do público. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte: quando o senhor conversa com outros políticos, que argumentos são os mais efetivos para convencê-los a seguir Sobral e estabelecer uma meta para a aprendizagem, implementando um apoio prático para os professores para atingir essa meta? Como outros países podem aprender algo com a política do Ceará e de Sobral especificamente? Eu dou o nosso exemplo aqui. Veja bem, boa educação traz votos. Vão conseguir muitos votos oferecendo uma boa educação para a população. Educação é uma preocupação de todos. Mas antes não estava
no centro da tomada de decisões práticas por parte dos políticos. Os políticos aqui eram, não é mais assim, mas os políticos querem oferecer boa educação para a população. Eu nunca achei que fosse diferente. E eu estava apenas brincando quando eu falei dos votos. Mas eu mencionei isso porque o meu grupo político de Sobral ganhou 6 eleições seguidas, a nossa coalizão. E o nosso troféu, digamos assim, são os resultados das escolas, o reconhecimento no estado e no país do trabalho feito aqui. A população de Sobral tem muito orgulho desses títulos e prêmios que Sobral ganhou e desse reconhecimento pelo trabalho. Voltando ao que eu estava dizendo, eu acho que todos os políticos querem poder proporcionar boa educação para todos, mas não sabem o que fazer. É algo que eles querem fazer, mas, em geral, não sabem como começar, não têm paciência. Eu mencionei no início, estamos fazendo isso há 25 anos. E o projeto implementado aqui começou no primeiro dia desses 25 anos. Nós nunca olhamos para trás. O que nós precisamos dizer para essas pessoas foi o que eu já disse antes: todos podem aprender, todos. Se as crianças de Sobral, que está em um dos estados mais pobres do Brasil, podem aprender, pessoas em qualquer lugar do mundo podem aprender. Nós só precisamos qualificar os professores. Os professores de Sobral têm ótima autoestima, porque eles são reconhecidos diariamente pelo trabalho que eles fazem para as crianças e para a sociedade. Portanto, por favor, acreditem. Acreditem que o que está acontecendo hoje, o que vem acontecendo, pode ser mudado. E pode ser mudado, inclusive, rapidamente. O que aconteceu em Sobral foi o seguinte: primeiro descobrimos qual era o problema, ou os problemas. Convidamos os professores para participarem do desenvolvimento profissional, e foi isso que teve um impacto impressionante na sua autoestima, porque ao voltarem para as escolas, sabendo o que fazer, quando fazê-lo, sem medo, sem desconfianças em relação às avaliações que ocorrem 2 vezes por ano, quando tudo isso acontece, a resposta é imediata. É realmente impressionante como os resultados são rápidos, uma vez que os professores saibam o que tem que fazer. E o secretário da Educação tem os resultados e pode fazer intervenções com base nas avaliações. Nós recebemos muitas delegações de várias partes do país, inclusive do exterior, e temos a maior satisfação em falar sobre esse tema e mostrar como algumas coisas são óbvias na educação, na verdade. Muito obrigado. Realmente, mensagem muito poderosa. E realmente ganharam 6 eleições, não eu pessoalmente, a coalizão política de que sou parte. E só para concluir, eu posso dizer que depois de 18 meses, finalmente as crianças estão de volta às aulas. Começou em 1º de setembro, estamos muito animados por isso. Muito bom, muito obrigada. Eu tenho 2 perguntas rápidas. Gostaria de voltar para o Quênia,
voltando também ao tema que foi parcialmente discutido. Essa pergunta também é do público. Doutor Ruben, o senhor mencionou o Tussome e programas que são financiados internamente e externamente, e como eles são sustentáveis. Nesse contexto, uma das perguntas é o seguinte: como elaborar programas que sejam sustentáveis e que possam ser aumentados em escala, levando em consideração a vontade política e o orçamento nacional? Portanto, pergunto, quais são as lições que os outros podem aprender com vocês para tornar essas atividades sustentáveis? Muito obrigado. Para que os programas sejam sustentáveis no Quênia, há diversas coisas que devem ser feitas. Primeiro, nós precisamos de um sistema de administração e gestão estabelecido pelo país. Há muita discussão na conceitualização, na fase do design, da elaboração, para atender à necessidade do cliente, não do parceiro externo. Portanto, é a necessidade do país, do cliente, que deve ser atendida. Segundo aspecto é a questão da participação e da autonomia do país. Se o país não for responsável, não for dono desse programa, seja no nível político ou em qualquer nível, é difícil implementar o programa. Portanto, é preciso que haja essa responsabilização. E a questão da capacitação em cada componente do programa. Não podemos esperar que as pessoas saibam como implementar o programa. É preciso criar a capacidade. As pessoas têm que entender os indicadores, o que é exigido do programa. Em quarto lugar, para que o programa seja sustentável, ele deve aproveitar sistemas já existentes, recursos já existentes no país. Não deve haver uma imposição de sistemas de parceiros externos. O programa deve se basear no que existe para criar capacidade nas pessoas para que elas entendam e possam trabalhar dentro do programa. E deve haver um monitoramento do progresso do programa em todos os estágios. Ou seja, o monitoramento deve existir desde o primeiro dia. E, por fim, deve-se identificar medidas para mitigar riscos do programa e depois enfocar na projeção do futuro. Devemos nos perguntar todos os dias: se o doador sair, se perdermos o financiamento, o que acontece com o programa? Isso deve ser parte do programa desde o início. E isso deve estar alinhado com as necessidades e recursos do país. O governo do país deve ser capaz de assumir e continuar. Então, temos um projeto Pride no Quênia, e nós usamos boas práticas de outro projeto que já faziam parte de programas de desenvolvimento dos professores, e isso vem sendo usado nos processos desse novo programa. Portanto, as melhores práticas são sustentáveis dentro desse sistema, não é de fora do sistema. Deve haver uma maneira de manter todos os programas no contexto do país, para que esses programas façam parte desse sistema educacional que existe. Então, há programas
para alfabetização e vários programas financiados, inclusive, pelo Banco Mundial, e todas as boas práticas que saem desses programas são utilizadas no âmbito do sistema que é financiado pelo governo, e assim são apoiados também por recursos que vêm de parceiros externos. E essa é a única maneira de ter programas no país com um apoio interno dos sistemas e recursos do país. E, por fim, devemos reconhecer os recursos humanos existentes. Devemos identificar os recursos humanos e capacitar esses recursos humanos com um know-how técnico. E devemos também criar referências e entender o que funcionou, o que não funcionou. E assim podemos saber se o sistema funcionou. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso seminário. Temos aqui várias perguntas que estão surgindo. Acho que a equipe vai olhar isso posteriormente. No entanto, eu gostaria de concluir perguntando aqui aos painelistas, em 30 segundos, por favor. Eu não vou fazer um resumo. Nós tivemos aqui uma gama diversa e variada de experiências, excelentes apresentações, que é um bem público internacional disponível para todos com o programa Coach. O que é? E o material está disponível no chat, e o chat está nos dizendo já. Mas eu gostaria de perguntar a cada um dos senhores e senhoras, qual seria a sua mensagem? Uma mensagem que o senhor ou senhora vai levar no tocante a esta sessão. Vou começar aqui com o senhor. Não. Vou deixar o Jaime por último. O Jaime é por último. Ele é o anfitrião deste evento. Vou começar com o senhor Carlos, da Unesco. Qual é a mensagem que o senhor leva deste seminário? Brevemente, por favor. É difícil dizer, pois várias questões foram discutidas nessa sessão de hoje. Porém, eu diria que a minha mensagem principal que eu levo comigo foi sobre o enorme potencial que os professores têm para melhorarem as suas próprias práticas, para inovarem, e a necessidade para essa autonomia profissional, para que possam compartilhar e, como já dissemos, refletir nas suas próprias práticas diárias na sala de aula. Eu acho que essa é a mensagem que eu levo, o conhecimento que é produzido, que pode apoiar, que pode ajudar com base no conhecimento de outros, melhorando o conhecimento dos professores na sala de aula, extrapolando para outras áreas. Essa é a minha mensagem que eu levo aqui. Prefeito Gomes, com a palavra. Qual é a mensagem principal que o senhor leva desse seminário? O microfone do senhor está desligado. A mensagem que o senhor leva com o senhor, a mensagem principal que o senhor leva, que o senhor aprendeu aqui hoje. Eu levo comigo muita alegria, muita felicidade por saber que, finalmente, alguém tão poderoso no planeta está preocupado com o que de fato importa, que é treinar os professores, fazer com que os professores saibam o que eles precisam fazer para tornar e fazer com que as crianças, todas as crianças, aprendam. Eu quero cumprimentar a todos pelo trabalho que vocês estão fazendo. Mina Querra, qual é a mensagem que você tira dessa? Eu sei que você é novata na sua posição, né? Espero que você tenha sido exposta. Eu quero agradecer a todos presentes, principalmente aos panelistas, por esse seminário com bastantes comentários, declarações tão valiosas. Acho que todos nós aqui, acredito piamente que os professores é o ativo
mais importante que todos nós temos às nossas mãos. Muito obrigada. Dr. Rubens, muito obrigado por esse fórum. Eu gostaria de dizer que o curso de desenvolvimento profissional para professores é um programa crítico, importante, que vai começar a mudar o futuro dos nossos professores para que eles possam entregar e lhes dar resultados positivos como nós esperamos para todos. Então, vamos investir nos cursos de desenvolvimento profissional para professores, aumentando o nível padrão interno, inclusive, e vamos começar a ver as nossas escolas que também vão melhorar, consequentemente, com a melhora dos nossos professores. Muito obrigada. E agora é o senhor Dr. Jaime com a palavra. Sim, muito obrigado. Muito obrigado, Ritva. Deixa eu utilizar o meu papel e dizer duas coisas. Primeiramente, é o que está relacionado ao que o doutor Tamburi acabou de mencionar. Esse é uma tarefa permanente, contínua, que é investir nos professores da maneira correta. E os programas governamentais têm que apoiar isso, mas tem que haver uma ação e uma linha orçamentária para isso, dentro do programa governamental, que é um investimento contínuo que precisa ser feito dos professores. E o segundo ponto, que o prefeito Gomes não me disse hoje, mas me disse uma vez quando eu visitei Sobral. Toda a discussão dele hoje foi sobre temos que acreditar nos professores, nos alunos, temos que trabalhar conjuntos na tomada de decisão técnica voltada para a educação. O ponto-chave é que as decisões políticas têm que ser retiradas sobre a educação. Mas, para que isso ocorra, é uma decisão política, né? Que todos os governos têm que acatar. E, ao pensarmos sobre o professor como um profissional, isso é um grande desafio que nós temos, e isso é crítico para que possamos melhorar o resultado da nossa educação para todos. Muito, muito obrigado a todos. Aqui da minha parte, eu quero dizer que eu aprendi muitíssimo hoje, durante a preparação para esse painel e hoje também. E eu acho que, para mim, a grande mensagem que eu levo comigo, e eu concordo, e eu acredito piamente, que é os países que têm que liderar os seus sistemas educacionais, mas também a política é importante nesse contexto. E essa coesão de todos esses aspectos é muito importante. Eu acho que se os políticos puderem agir tirando a política do setor educacional, né? Esse é muito importante, algo que eles, como políticos, poderão fazer, e é o que, de fato, nós precisamos. Quero agradecer a todos por esta sessão. Muito obrigada a todos os panelistas. Os senhores e senhoras ofereceram ali discussões extremamente valiosas. Eu acho que nós tivemos aí, em um determinado momento, 320 participantes. Quero agradecer ao senhor Jaime, a Adela, Ezequiel, por organizarem esse evento. E aqui eu diria que eu estou defendendo todos que possam utilizar essa iniciativa que os senhores apresentaram, Coach. E quero encorajar a todos que, por gentileza, chequem esta informação que está sendo distribuída a todos. E há também aí o e-mail ali, que é coach@worldbank.org. Então, a equipe, eu acho que vai também, posteriormente, engajar com as perguntas que estão surgindo no chat, acredito eu. Utilizem esse recurso que está disponível para todos. E muito obrigado a todos pelo presente da vossa participação, compartilhando essas informações tão valiosas, e a equipe do Banco Mundial, e a equipe do Coach, e a equipe técnica que tornou esse evento possível. Foi um grande prazer estar aqui com todos hoje. Boa noite. E tenham aí, para a questão de dia, que estão aí no hemisfério ocidental, que tenham todos um bom dia. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Muito obrigado, senhor prefeito. Obrigada, Carlos. Muito, muito obrigada a todos.
Também, muito obrigado, doutor Tambu.